A escolha tem que ser feita de acordo com o lugar onde você gostaria de morar e não com critério de vaga. Aí você vai me falar, Priscila, mas é mais concorrido. Você imagina a sua vida no outro lugar onde é menos concorrido? Você vai estar longe da sua família, você não vai ter amigos, você vai ter que alugar casa, você vai ter que construir uma nova vida e já pensou, você não gosta do lugar. Então, o critério, escolha onde você gostaria de morar, o lugar que faz sentido, mesmo se for mais concorrido, porque imagine sua vida depois, porque não é tão fácil você conseguir uma transferência. Aí vai pensar, não, mas eu peço transferência, mas não é tão fácil conseguir. Então, não leve em consideração apenas o quantitativo de vagas e concorrência. Leva em consideração como vai ser sua vida pós-posse. Capital ou interior vai depender do seu perfil. Capital tem mais chances, chama muito mais gente, mas tem todos os problemas de uma cidade grande. Segurança, a gente sabe que não é uma cidade assim muito segura. Tem a questão do trânsito. Por outro lado, o interior é mais tranquilo, mas é muito mais difícil de chamar. Então, essa análise tem que ser feita individualmente. Eu vou falar por mim. Eu sou da Grande São Paulo. Eu odeio ir pra São Paulo, gente. Odeio. Odeio dirigir na Marginal Tietê. Ai, trânsito, credo. Odeio. E quando eu vou pra lá é um sofrimento. Então você imagina eu trabalhando na capital. Não gosto nem de dirigir. Imagina pegar trânsito todos os dias. Então, pra mim, pro meu perfil, não serviria. Então, você tem que fazer essa análise individualmente do que faz sentido para você ou não, e você vai escolher com certeza. E o medo de continuar onde eu tava, que eu não tava feliz no cargo que eu tava ocupando, né? Mas a insegurança talvez pode ser bom para você, porque você vai se esforçar a dar o seu melhor e você vai ter aquela matéria que você tá incomodada. Se você tá incomodado com aquela matéria, esforce-se mais, estuda um pouco a mais para ver se você melhora. Eu acho que quando a pessoa tá muito confiante, aí é o problema. Se a pessoa já tá com acerto assim razoável, eu acho que vai dar, vou passar, já tô aprovada, aí é que a pessoa se lasca, porque a pessoa começa a relaxar nos estudos. Aí, não, já tô bem, tá? Não preciso ver isso. Então, use essa insegurança ao seu favor para você fortalecer o que te incomoda e transformar isso no que te incomoda em um ponto forte para você poder ser aprovada nessa prova. Uma coisa que me ajudou muito na procrastinação é fazer ciclo de estudos curtos. Então, o meu ciclo de cada matéria era entre 40 a 45 minutos. Por quê? Quando sua cabeça estava no ápice da concentração, o tempo acabava e você ia para outra matéria. Então, era um tempo que você respirava, tomava um café. Por quê? Eu testei ciclos de 1 hora e 15, aí eu percebia que eu começava a parar de prestar atenção, né? Então você tá lá estudando, aí você pensa, não tirei o feijão no congelador. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha no meu Instagram. Nossa, fulano me chamou. Então, assim, quanto mais longo o ciclo, mais você procrastina, que sua mente, ela para de focar. Então, preste atenção em quanto tempo você consegue ficar focada. Se você ficar focada em tal tempo, usa esse tal tempo para fazer o seu ciclo e ter um intervalo para você evitar a procrastinação. Em relação a começar, foi o que eu falei no meu story anterior. Começa do começo do edital e vai avançando os assuntos. Em relação a cursinhos, você tem que escolher qual cursinho você se identifica mais, qual é a proposta que você tem mais afinidade. Escolhe esse cursinho e vai até o final. Cuidado, porque o cursinho ele não pode ser muito extensivo, porque, gente, são 3 meses até a prova, não vai dar tempo. Então, escolha algum cursinho ou algum material que te ofereça uma reta final, algo mais resumido, que você consiga avançar mais, fazer mais conteúdo em menos tempo, nesse tempo curto que a gente tem até a prova. Achar que não sabe nada é mais normal do que andar para frente, mas continue estudando, continue fazendo o seu cronograma todos os dias, leitura, resolução de questões, veja onde você tá errando e assim, parece que com o tempo as coisas vão se encaixando. E mesmo que você não sentir que encaixe, continua fazendo a sua parte e vai fazer sua prova. Se for para ser sua prova,
conhecimento que você tem na cabeça vai estar na sua prova. Então, apenas faça a sua parte. A única certeza que a gente tem que ter na vida é: se você desistir, você nunca vai conseguir seu cargo. Mas você já ouviu falar daquela frase que eu já falei várias vezes, que é Deus a parte dele e você a sua parte? Qual que é a sua parte? Estudar, revisar, responder questões, ver onde você está errando. Essa é a sua parte. O resto deixa a cargo de Deus, porque Ele sempre vai saber o que é o melhor para você. Então, tenha essa certeza no seu coração de que já deu certo e que talvez não seja no seu tempo, que seja no tempo dele. Mas tenha essa certeza. Se você tiver com dúvida, aí a chance de você não conseguir é muito maior. Faça tudo o que você tem que fazer nos seus estudos com a certeza de que já deu certo. Porque se for para ser seu, vai ser e o seu cargo vai chegar. Eu entendo o estresse que é, mas eu também entendo que para o nosso mundo exterior começar a dar certo, o nosso mundo interior tem que estar em ordem. E como, na medida do possível, eu tentava manter a ordem no meu mundo interior, praticando o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma prática de 4 frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E quando eu estava muito estressada, sabe? Tem horas que parece que a gente vai até sufocar. Eu respirava e simplesmente falava as frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E praticando isso, começava a me vir um sentimento de paz. Então, tente fazer isso também, cada momento de crise que você tiver. Porque às vezes, as pessoas de fora não têm culpa do que estamos passando por dentro. Por que vocês acham que eu não fico falando de nota por aqui? Porque isso gera ansiedade desnecessária nas pessoas. E a realidade não é essa, gente. Dá uma olhada nos últimos nomeados, dá uma olhada nas notas de corte dos concursos para você saber qual que é a realidade. E a realidade não é essa. Então, da minha boca, eu não vou ficar falando tanto que eu tirei. Claro que tem meios para saber? Tem meios para saber. Se você descobriu quanto que eu tirei, beleza, parabéns, uma palma para você. Mas o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a serem aprovadas baseado na experiência que eu tenho. Eu não quero gerar nenhum tipo de ansiedade, então cuidado com o consumo de informações aqui nesse Instagram. Use o que vai te agregar, não o que vai te gerar ansiedade. E essa questão de nota, eu discordo em ficar debatendo isso, porque eu acho que gera muita ansiedade nas pessoas. Gente, não existe essa de estudar certo ou de estudar errado. O simples fato de você estudar já tá certo. O que você tem que analisar é o que funciona para você ou não. Por quê? As pessoas têm diferentes habilidades e formas de aprender. Então, talvez o que funcione para mim pode não funcionar para você. Por exemplo, eu sou uma pessoa visual, então eu tenho que escrever, olhar, ver com meu olho, escrever. E tem gente que só de ouvir aprende. Então, você tem que analisar se o que você está estudando, você está retendo a informação. Qual que é a forma mais eficiente de você reter essa informação? Se você sente que você está guardando a informação, então o seu modo de estudo está certo. Se você sente que você não está retendo a informação, o que você sente que pode melhorar na sua retenção? Não é o que fulano faz, não é o que... Eu não tenho filhos, então eu não posso opinar sobre essa situação. Mas se eu tivesse nessa situação, eu tentaria ter clareza de todas as tarefas que eu tenho para cumprir. Faria um cronogramazinho no meu dia e tentaria encaixar os estudos dentro das janelas. Porque assim, a nossa vida, mesmo, por exemplo, eu não sendo mãe, a nossa vida, ela é um giraprato eterno e a gente vai fazendo as coisas conforme dá, né? Infelizmente, a gente não pode esperar a situação perfeita para começar a fazer alguma coisa. Então, assim, que você tenha 30 minutos para estudar, senta e estuda. Que você tenha 40 minutos, dá para fazer alguma coisa nesses 40 minutos. Mas, quando você tem a clareza da sua rotina, isso te ajuda. E em relação ao cansaço... é difícil, é cansativo para todo mundo, para quem estuda. Se você está estudando e você erra uma questão,
agradeça, porque uma questão errada é um dos melhores professores que você pode ter. Você prefere errar na sua casa, que você tenha chance de entender o que você errou, ou você prefere errar na prova? Antes você errar aqui, né? Porque às vezes a gente fica com tanta raiva assim que a gente errou, que quando aparece a próxima questão, você pensa, você não vai me pegar, agora eu sei, vou responder certo. Então, trate como um professor que quer te ensinar as suas deficiências para você melhorar e ir mais fortalecida na prova. Vocês sabiam que eu já contei 1000 vezes essa história, óbvio que eu não fui nomeada em 2017 por causa de uma questão, Petit de Pototal vocês já sabem, mas foi essa questão que eu errei que me ajudou a gabaritar português em 2021 e conseguir uma posição muito melhor que fez toda a diferença. Então, pense no que isso quer te ensinar. Isso é muito. Fiz uma enquete esses dias sobre quantas horas as pessoas estudam por dia e a resposta foi média de 2 a 4 horas por dia. Por quê? Temos boletos para pagar, temos que trabalhar, temos casa, comida para fazer. Então a questão é como você vai aproveitar essas 3 ou 4 horas de estudos. Você tem que ter estratégia, você tem que estudar de forma ativa para você ter mais resultados. Então a verdade da vida é que a gente nunca vai achar o que é suficiente, a gente nunca vai achar, gente, mas a gente tem que fazer o que dá. E eu posso falar uma virada de chave na minha vida que, assim, ultimamente tem feito toda a diferença, é fazer o que dá. Eu começo a lavar louça, aí deu o horário do trabalho. Ah, gente, eu não vou me desesperar, deixa a louça lá, eu sento pra trabalhar. A hora que der, eu pego e termino de lavar a louça. Eu sento para estudar, eu só tenho 20 minutos, mas eu vou fazer, porque é o meu possível, sabe? Adoramos os seus pitacos. Como sair dos 70% nos simulados? Qual que é a função de um simulado? Você detectar e perceber como que está o andamento dos seus estudos. Depois que você faz o simulado, você faz uma análise das matérias, do que você mais errou e do que você mais acertou. Então, isso deve ser analisado. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Como que tá o tempo de prova de vocês? Como que tá, por exemplo, resolução de matemática? Porque, por exemplo, matemática é uma casca de banana, porque a gente pega o celular e faz a conta no celular, na hora da prova a gente vai fazer 3 vezes 3, a gente não sabe e perde tempo nisso. Como que tá, gente, tempo de prova e como que estão os acertos? Analisem e tentem melhorar os erros no próximo simulado, é essa a função dele. Gente, esse assunto é polêmico e a resposta que eu mais gosto de dar é depende. Depende, por exemplo, se eu tivesse no pré-edital, sem edital previsto, eu faria uma base teórica, montaria meu materialzinho resumido de revisão para sempre dar uma lida. Aí depois disso, eu iria para as questões. Se eu tivesse no pós-edital, naquele desespero de tentar assimilar maior quantidade de coisas, eu estudaria só por questões. Então, vai depender do momento que você tá. Porque o ruim de você estudar por questões é que você pega as coisas muito fragmentadas, as informações muito fragmentadas. Então, às vezes, você pode demorar um tempo para montar aquele quebra-cabeça, sabe? Então, se você tem uma base teórica, isso daí te ajuda a seguir uma linha de raciocínio que não acontece com as questões. Mas vai depender do seu perfil, se você se adaptar ou não, e do pós ou pré-edital.